Pois é, agora todo mundo está pesando, né, o Eneg, o cenário atual, que até outubro do ano que vem tem muita água para rolar ainda, né? Mas aí a gente vai vendo o mercado financeiro cada vez mais se movimentando a partir de cenários que podem mudar, né? Que é isso, né? Agora o boa tarde para vocês, boa tarde aí para a Lari, boa tarde para o Humberto, para o nosso ouvinte. Você vê que ontem o mercado financeiro se recuperou daquelas perdas da sexta profundas, né? A bolsa desabou mais de 4% na sexta, o dólar chegou perto de 5,50. Agora, de novo, está acontecendo esse movimento de piora, porque ontem teve uma ligeira melhora, a bolsa subiu um pouco, o dólar caiu e tal, revertendo uma pequena parte das perdas da sexta, porque o Flávio Bolsonaro tinha dito que poderia desistir da candidatura. E aí depois ele deu uma entrevista, né, para a Folha dizendo que não, que é irreversível essa candidatura dele e tal. E aí o mercado já hoje reagindo dessa forma ruim, né, novamente. A bolsa agora está caindo, o dólar chegou perto de 5,50. E por quê, Oineg? A leitura do mercado financeiro é que o Flávio Bolsonaro ele tem pouca chance de ganhar do presidente Lula. Então, o que as pesquisas eleitorais mostram é que o presidente Lula tem mais chance de se reeleger se o Flávio Bolsonaro for o candidato da direita. E se o Lula disputar com algum governador, a chance de vitória do Lula ainda é maior, mas tem mais chance de ter uma disputa, tem uma chance maior de um governador poder ter chance de vitória. E a visão do mercado financeiro, né, e aí isso que eu queria trazer aqui para a gente poder compartilhar, é que você tem uma visão de que o atual governo ele não vai ser capaz de resolver algo que, seja quem assumir a partir de 2027, vai ter um encontro com a realidade. E a realidade é qual? Vai ter que aprovar medidas, vai ter que mudar leis, vai ter que fazer uma mudança, de fato, no ritmo de crescimento do gasto público. Mas eu estava pegando aqui, Oineg, de fato, esse governo aumentou muito a dívida do país. O Felipe Salto, por exemplo, me deu um dado aqui que é surpreendente, né? A dívida do país no final de 2022 estava em 73% mais ou menos do PIB e vai acabar o ano que vem em 85%, 12 pontos percentuais a mais de dívida, de tamanho da dívida do Brasil, é muita coisa. O ritmo de crescimento do gasto público, que o professor Samuel Pessoa me disse que até diminuiu esse ano, mas ano que vem vai ter uma espécie de um efeito rebote, porque esse ano o gasto está crescendo a um ritmo de 1,5%, o ritmo de crescimento, e ano que vem vai crescer 3%. Já tem uma série de programas em ano eleitoral, sempre acontece isso, né? O governo gasta mais. E aí, Oneg, a pergunta que não quer calar é que nem um governo de direita também foi capaz de fazer um ajuste das contas públicas, né? Eu queria lembrar que no último ano do governo Bolsonaro foi aprovada aquela pauta kamikaze, que a gente falou muito, né? Principalmente com o aumento do Auxílio Brasil, que depois, ao assumir a presidência, o governo Lula, sendo um governo de esquerda, não ia diminuir um programa social, que é o programa principal, e manteve um gasto que foi criado pelo governo anterior. Né? E vamos lembrar também que o Congresso, esse governo que é gastador, mandou medidas para conter o gasto e o Congresso não aprovou. Estão paradas ali. Então, é o mesmo Congresso que vai estar, seja enfrentando ali um governo de esquerda ou de direita a partir de 2027, né? Estão lá paradas as pautas dos supersalários para conter os penduricalhos que permitem salários de R$ 1.000, principalmente no judiciário, né? Num país de renda média de 1.800, que é um escândalo. A aposentadoria dos militares maior está parada lá no Congresso também. Então você tem ali, de fato, pautas que esse governo mandou e que o Congresso não levou para frente. Então, né, a gente tem um desafio enorme, né? Porque o que faz a gente engatar um crescimento sustentável? A gente não bater no muro, como me disse o professor Samuel Pessoa. É a gente conseguir fazer com que o gasto público cresça no mesmo ritmo do crescimento da economia. Então, não pode o gasto público crescer 5%, 6% e a economia crescer 2%.
né? O que vai acontecer é que a gente vai bater no muro, isso vai causar uma recessão e quem vai sofrer principalmente são as pessoas mais pobres. É essa novela, esse roteiro que a gente vem seguindo há anos, né? Então cria-se uma falsa melhora que não se sustenta, a gente vai derruba a economia e a gente está exatamente nesse momento. Então será, né, que um governo de direita vai conseguir fazer um ajuste que o de esquerda não conseguiu? Enfim, é tudo, no fundo, a gente tem conversado, né? De manhã eu estava falando aquela frase que a gente fala muito do. A gente está com muitos políticos que pensam nas próximas, né, eleições e não nas próximas gerações, seja de esquerda, seja de direita, né? Vamos combinar. Eu vou tomar um remédio depois de ouvir esse teu relato aí. Vou tomar alguma coisa, porque não é possível. Não, é dor de cabeça. É o que você falou. A gente é movido não é por esperança, né? Porque senão a gente fica muito imaturo. Mas a gente quer ser movido por um projeto. A gente quer ver um projeto, quer ver um plano. E a verdade, e você foi no ponto, é que nem os candidatos de esquerda, pelo menos até agora, e nem os candidatos de direita que a gente conheceu, e o único governo de direita mesmo, a gente teve dois. Teve o governo Collor e teve o governo Bolsonaro. O governo Collor, ele testou as instituições por causa do impeachment. E o governo Bolsonaro testou a paciência da sociedade com a irresponsabilidade dele. E, por sorte, a gente tinha um Paulo Guedes, porque eu disse outro dia, e repito, se o Guido Mantega tivesse se apaixonado pelo Bolsonaro e não o Paulo Guedes, o Brasil teria sido arruinado de vez. Depois da Dilma, teria sido o caos. Agora, a gente olha para frente e vê que as coisas estão desarranjadas, né? São as despesas do governo, que são crescentes, absolutamente. Esse governo é irresponsável do ponto de vista fiscal. O Congresso não tem nenhum compromisso com a austeridade, toma 50 bi de emenda como mesadinha e quer que se dane. O judiciário, nessa esculhambação que a gente vê, que é um processo de desmoralização, é um absurdo ver uma instituição como o Supremo Tribunal Federal sendo discutida do jeito que está sendo discutida, por atitudes e gestos dos próprios ministros. Então, é um momento muito ruim mesmo, até que o mercado está reagindo com certa serenidade, porque era para o dólar bater em 6, pelo absurdo que está indo, Juliana Rosa. É meio chocante, né? Porque a lição, você acabou de falar, e está no teu livro, e você acabou de repetir, sabe-se o que tem que fazer, né? O Felipe Salto sabe o que tem que fazer, os economistas sabem o que tem que fazer, mas você não consegue ver os caras endereçando essa discussão nem a pau. O negócio é próxima eleição. Quem é que vai ter 18 em outubro do ano que vem? Agora, quem tem 18 hoje e está pensando em ter filho daqui 10 anos, 5 anos, sei lá eu, olha, dane-se. Aí isso é problema do próximo candidato, é ou não é, Juliana? Exatamente. E ninguém quer falar sobre a conta, né? As contas já estão aí colocadas, né? É um absurdo, de fato, discutir. A coisa mais difícil que interdita muito o debate, né? E a gente discutir benefícios sociais quando a gente não consegue mexer com o andar de cima, né? Quando a gente não consegue mexer com essa farra das emendas parlamentares, quando a gente não consegue mexer nos penduricalhos do judiciário. Então fica difícil realmente a gente entrar num assunto mais técnico que precisa ser encarado quando a gente não consegue entrar com o exemplo, né? O exemplo vem de cima. A gente sempre ouve falar disso, né? O exemplo vem de cima. A empresa que quer cortar custo, o presidente sobe de elevador, né, para não gastar energia, enfim, não é isso que vai fazer a diferença, mas o exemplo tem que vir da liderança, de quem está no topo. E isso não existe, que é o que você está trazendo. A gente tem tido péssimos exemplos dos poderes, de quem está em cima, né, de quem tem a decisão. Então fica difícil a gente trazer, por exemplo, o professor Samuel Pessoa estava me passando um cálculo dizendo que, por exemplo, o princípio do salário mínimo, vincular a todos os programas, principalmente aposentadorias e pensões, mostra que a gente está crescendo. É uma política de salário mínimo que é insustentável. Então, isso significa que a gente está tendo um aumento no ritmo do crescimento desses benefícios em 5%, e a economia crescendo 2%. Ou seja, a política de valorização do salário mínimo beneficiando todos os programas sociais, ela é incompatível com um princípio básico matemático, né? E aí ninguém quer discutir isso, porque acho que aí a própria sociedade fala, bom, mas vai começar por mim?
né? Por que que não começa por cima? E aí nada anda. É a sensação é que a gente não consegue ter um debate sério nesse país, né, Enem? Juliana Rosa.